Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais um estudo bíblico. Fui abordado por um irmão que me apresentou aí um texto relacionado a Caim, filho mais velho de Adão e Eva, que matou seu irmão mais novo, Abel. E esse irmão leu para mim o versículo 7 de Gênesis 4, que diz assim: se fizer o que é certo, Deus dizendo para Caim aqui, ó, se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Então, esse irmão, ele me apresentou esse texto dando conta, formulando uma ideia de que esse texto desmonta a questão da eleição da graça, a questão da predestinação divina para a salvação. E esse texto, segundo ele, afirmaria, chancelaria de uma vez por todas a questão do livre-arbítrio humano. Essa é uma questão que a gente já debateu muito aqui, já discutiu muito sobre ela, e por mais que a gente faça isso, que a gente estude, discuta, debata, sempre apresentando a palavra de Deus, algumas pessoas jamais aceitarão. Não é nem compreender, é não aceitar aquilo que a palavra diz acerca de uma não existência do livre-arbítrio no ser humano. O livre-arbítrio só existe em Deus, só na pessoa de Deus, né? Já deixamos claro isso aqui de vários modos e inúmeras vezes. Bom, será mesmo que esse texto ele está chancelando a ideia de um livre-arbítrio e não do conceito livre-agência? Vamos ler o contexto? Gênesis capítulo 4, de 1 a 8. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. Veja, gente, essa é uma história muito conhecida. Mas vamos procurar entender o versículo 7 de acordo com o seu contexto. Primeiro, Deus havia estabelecido o sacrifício da oferta de animais como uma espécie de pedagogia que prefiguraria a intermediação de Cristo, o sacrifício substitutivo de Cristo na cruz. Ou seja, o pecado da humanidade não poderia ser redimido com base em obra humana, em mérito humano. Mas somente uma vida poderia substituir outra vida.
e não seria possível a vida humana substituir a condenação da raça humana, porque vida humana é raça humana e raça humana estava toda condenada à morte eterna por conta do pecado de Adão. Por isso Deus estabeleceu o sacrifício de animais, como que ensinando já para o povo a pedagogia de que o sangue de um substituto, o sangue derramado de um substituto, faria com que aquele que cresce nesse plano de Deus, de estabelecer um substituto para morrer em lugar da raça culpada, ele seria redimido dos seus pecados e sua relação com Deus seria completa e totalmente restaurada. Mas o que nós vemos aqui? O que nós vemos aqui no caso de Caim e Abel é o seguinte: Abel sacrifício das primícias de seu rebanho. Abel, como vai dizer o escritor da epístola aos Hebreus, ele teve tanta fé nisso que ele foi lá e cumpriu a ordem de Deus relativa ao sacrifício das primícias de seu rebanho. Abel creu no sacrifício substitutivo do Messias, que viria a morrer em lugar dele. Abel creu. Abel conseguiu agradar a Deus porque Abel creu nisso, teve fé nisso, no plano de Deus. Aí o texto nos diz, aqui no verso 4, na metade do verso 4, na parte B, o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. 5. Mas de Caim, de sua oferta, não se agradou. Caim não conseguiu, presta atenção no texto, Caim não conseguiu agradar a Deus. Abel conseguiu, Caim não conseguiu. Porque Caim ofereceu do fruto da terra, daquilo que ele havia colhido através do seu trabalho, penoso trabalho, sobre a terra. E frutos da terra não têm nenhum valor espiritual no sentido de substituir a vida humana. Não tem. Então, pelo fato de Caim não ter conseguido agradar a Deus, ele fica irritado por isso. Ele fica irritado, como diz o verso 6. Então o Senhor lhe diz: por que você anda irritado e por que essa cara fechada? É uma expressão bem nossa, né, dos dias atuais, cara fechada, irritação e tal. Aí Deus diz para ele: olha, se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? E aí eu pergunto para vocês, o que foi que Caim fez de errado para não ser aceito? O que foi que Caim fez de errado para não ser aceito? Ele não sacrificou conforme as ordens de Deus. Ele não sacrificou. Ele não teve fé no sacrifício substitutivo. Ele não teve fé. Ele fez justamente o contrário. Daquilo que ele colheu como fruto do seu próprio trabalho, suor e lágrimas, vamos dizer assim, é que ele ofereceu uma oferta a Deus. Então, ele não fez o que era certo fazer. Por isso, ele não foi aceito. Aí Deus diz: mas se não fizer o que é certo, que foi o que aconteceu, né? Eis que o pecado está à sua espera. O desejo dele, do pecado, né, será contra você, mas é necessário que você o domine. Veja, se você analisa superficialmente e fica aqui só no verso 7, é bem provável que você também suscite dentro de você mesmo a ideia de que realmente aqui o livre-arbítrio, a ideia do livre-arbítrio está presente aqui no texto. Mas para você começar a eliminar essa questão do livre-arbítrio, primeiro você tem que perguntar o seguinte: qual era a natureza de Caim? Qual era a natureza de Caim? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, versículo 3, olha só. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal.
seus dias serão 120 anos. O ser humano se tornou um ser carnal logo após o pecado de Adão. Então nós podemos dizer com 100% de certeza que Caim possuía uma natureza carnal. Caim era 100% carnal. Agora resta saber, antes da gente continuar nossa análise do contexto aqui de Caim, resta saber quais são as implicações de se ser carnal nesse mundo. E aí nós temos que ir lá para Paulo, Romanos, capítulo 8. Já falamos tanto sobre esse texto, né? Vira e mexe, a gente é levado a esse texto, né? Romanos, capítulo 8, versículos de 6. Vamos ler os 5, para ficar mais completo o nosso entendimento sobre as implicações de se ser carnal. Porque eu estou afirmando aqui, com base na palavra de Deus, que Caim possuía a natureza carnal. Caim não possuía uma dupla natureza, carnal e espiritual. Ele só possuía a natureza carnal. Romanos 8, 5 até 8. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. O próprio Jesus, quando conversou com Nicodemos e falou a respeito do novo nascimento, Jesus deixou bem claro para Nicodemos, em João 3, versículo 6, se não me engano, o que é nascido da carne é carne. A carne, por si mesma, não pode produzir espírito. Espírito é a condição daquele que passou pelo novo nascimento por obra do Espírito Santo. Simples assim. Então Paulo aqui no verso 5 está dizendo o seguinte: quem vive segundo a carne só se inclina para as coisas da carne. Ou seja, o que seriam as inclinações de um ser humano? As inclinações de um ser humano seriam os seus desejos, suas vontades, o seu querer de um modo geral. Aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe apetece, o paladar, os ouvidos, a visão, o olfato. Então, os sentidos de um ser humano estão todos voltados, um ser humano carnal, estão todos voltados para as coisas da carne. Aí diz, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Isso aqui só acontece com quem já passou pelo novo nascimento. Se inclinar para as coisas do Espírito só pode acontecer a partir do instante em que o Espírito Santo processa o novo nascimento na pessoa. Aí sim ele terá condições de se inclinar para as coisas do Espírito. Ele vai passar a sentir a necessidade de orar, porque ele crerá em Deus, não só como Criador, mas como aquele que já providenciou a sua salvação por meio de Jesus Cristo, seu Salvador. Crerá em Jesus Cristo como seu Salvador, crerá em Jesus Cristo como seu Senhor. Veja, Senhor. E diante do senhorio de Deus, por meio do próprio Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, você não tem como manifestar o seu senhorio. O seu senhorio não pode ser maior do que o senhorio de Deus sobre você. É o Espírito que domina você. Você tem que se submeter ao Espírito, porque você passa a ser escravo do Espírito. Então você passa a se inclinar para as coisas do Espírito, você passa a desejar as coisas do Espírito, estudar a Bíblia, conhecer o plano da salvação, conhecer o Evangelho, você passa a amar Jesus Cristo, você passa a querer comungar com seus irmãos, dividir experiências, viver junto. É isso que acontece, essa inclinação significa tudo isso. Aí no verso 6, Paulo diz assim, pois a inclinação da carne é morte. Veja,
Só há uma inclinação da carne. A carne não possui duas inclinações, uma para o espírito e outra para ela mesma. Não! A carne só se inclina para as coisas da carne, que produz o quê, no final? Morte. Então, o único desejo, o único querer, a única vontade, presta atenção nisso, isso aqui é importante. Desejo, querer e vontade da carne pende para onde? Vai desembocar aonde? Na morte. E essa morte é a morte eterna. Não é somente a morte natural, é também a morte natural, mas é muito mais a morte eterna. Então não há outra inclinação da carne a não ser essa. Inclinar-se para as coisas da carne, que vai desembocar na morte. Mas a do espírito é vida e paz. Enquanto você está na carne, você não se inclina para a vida, e essa vida é a vida eterna. Você odeia essa ideia de vida eterna. Você sente asco dela. Você não quer absolutamente nada com ela. Inclusive a paz. E essa paz não é só a paz interior que o Espírito vai produzir dentro de você. É também a paz interior, mas essa paz interior seria o quê? O resultado de uma paz que foi feita entre você e Deus, restabelecendo o seu relacionamento com Deus. Veja como isso é importante. Porque a inclinação da carne, diz o verso 7. Olha, sempre há inclinação. Há inclinação. Não há duas inclinações ou mais inclinações, só há uma inclinação na carne. Porque a inclinação da carne é o quê? Inimizade contra Deus. Veja, o querer da carne, a vontade da carne, os desejos da carne vão desembocar na inimizade contra Deus. Não na amizade com Deus. Por quê? Por que é inimizade contra Deus? Está aqui, ó. Pois não está sujeita à lei de Deus. Está vendo? Não está sujeita à lei de Deus. Nem mesmo pode estar. E não pode estar sujeita à lei de Deus. É uma impossibilidade para a carne se sujeitar à lei de Deus. A lei de Deus é uma expressão da vontade preceptiva de Deus, aquilo que um pai diz para o filho, orientando-o no caminho, na própria vida, para que ele prospere na vida, para que ele se dê bem, para que ele vá bem, para que as coisas ocorram bem. A lei de Deus tem esse sentido, esse significado na vida do cristão, na vida do seu filho. Só que o Paulo está dizendo que a carne não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Veja, uma impossibilidade da carne se sujeitar às ordens de Deus. Não foi exatamente isso que Caim fez? Não se sujeitou às ordens de Deus, ou seja, à lei de Deus? Não se sujeitou? Não foi isso que ele fez? Por que ele não fez isso? Não se sujeitou à lei de Deus? Porque ele era um ser carnal, inclinado para as coisas da carne, somente para as coisas da carne, inclinado para a morte, inclinado para a inimizade contra Deus. E por isso, ao não cumprir a lei de Deus, a vontade de Deus, ele não conseguiu agradar a Deus. E é assim que Paulo termina aqui no verso 8 dizendo: portanto, os que estão na carne não podem, é outra impossibilidade, agradar a Deus. Viram? Caim não conseguiu agradar a Deus. Caim não se sujeitou à lei de Deus. Caim era inimigo de Deus. Caim só se inclinava para as coisas da carne. Caim só se inclinava para a morte. Ele estava caminhando para a morte, porque ele era um ser carnal, vivendo sob a égide do pecado de seu pai, Adão. Em Hebreus 11, versículo 6, está dizendo o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se Caim não conseguiu agradar a Deus, nós podemos determinar com precisão também de 100%, segundo a palavra de Deus, que ele não teve fé naquilo que Deus havia prescrito para a sua vida, ele fazer para que ele pudesse então ser aceito a uma relação restaurada com o Deus Criador e agora Deus Salvador. Então, vocês percebem que as implicações de um ser carnal são todas terríveis e espantosas? Por isso que Jesus diz em João 6,63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Nada aproveita. Então, respondendo essa pergunta, qual era a natureza de Caim? Natureza carnal. O que ele não fez como coisa certa a se fazer, para que pudesse ser aceito por Deus? Não teve fé na prescrição sacrificial que Deus estabeleceu para que ele pudesse restaurar a sua relação com ele mesmo. Ele não creu no substituto, no sacrifício substitutivo. Ele não creu, não teve fé no Messias que viria. Então nós podemos dizer que ele manifestou o seu livre-arbítrio? Ou seja, ele não aceitou a lei de Deus, porque ele era carnal, não tinha condições dele aceitar a lei de Deus. Se ele não aceitou a lei de Deus, ele aceitou então qual vontade? Ele, ao não obedecer à lei de Deus, ele obedeceu a quem e a quê? A quem e a quê? Foi a si mesmo que ele obedeceu? Ao não obedecer a Deus? Foi a si mesmo que ele obedeceu? Não, também não. Por quê? Porque um ser carnal, eu vou mostrar para vocês em que condições espirituais um ser carnal se encontra. Leia comigo Hebreus 2, 14 e 15. Então veja, nós estamos mostrando as implicações de um ser carnal, porque Caim era carnal. Um ser carnal possui livre-arbítrio? Não possui livre-arbítrio. Olha aqui, Hebreus 2, 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Escravidão por toda a vida. Escravidão a quem? Ao diabo. Então quer dizer que quando Adão peca, toda a humanidade se torna o quê a partir do pecado de Adão? Escrava do diabo. Escrava do diabo. Então quando Caim rejeita a lei de Deus, lá atrás, Caim não só estava rejeitando a lei de Deus, rejeitando o senhorio de Deus sobre sua vida e a salvação que Deus havia providenciado para a sua vida, bem como estava manifestando o quê? Ele estava se sujeitando como escravo do diabo à vontade do diabo. Pedro nos diz, em sua segunda epístola, 2,19, prometendo-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. O homem foi vencido pelo diabo. Então o homem se tornou escravo do diabo. Caim era escravo do diabo. Veja, Caim não era escravo de si mesmo. Quando ele não obedece à lei de Deus, ele estava obedecendo à vontade do diabo. Porque ele era carnal. Só se inclinava para as coisas da carne. Não possuía liberdade de se inclinar para as coisas de Deus. Se inclinava para a morte, para a inimizade contra Deus, não podendo estar sujeito à lei de Deus, nem podendo agradar a Deus. Como é que um ser assim possui livre-arbítrio?
Como é que um ser nessa condição pode se voltar para Deus, desejar Deus, ter vontade de Deus, se inclinar para Deus? Como? Não há possibilidade disso. Então, livre-arbítrio não existe. Aí, numa pessoa carnal, ele era escravo do diabo. E aí você entra em 1 João, capítulo 3. Você vai até 1 João, capítulo 3, verso 12. Verso 11 e 12. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. Veja, olha o que o apóstolo João está falando acerca de Caim. Caim era do maligno. E está dizendo, matou o seu irmão porque ele era do maligno. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Está vendo aqui a razão pela qual Caim não se submeteu à lei de Deus? Porque uma ordem de Deus é lei. E Deus ordenou o sacrifício como que já ensinando, introduzindo a pedagogia do sacrifício substitutivo de um intermediador, de alguém que pudesse intermediar entre Deus e a humanidade. Por isso Deus ordenou o sacrifício das primícias de seus rebanhos, de Caim e de Abel. Prefigurando o quê? A crucifixão de Jesus Cristo, Cristo que viria morrer na cruz. Mas Caim não teve fé em Jesus. Por que não? Porque ele era carnal, pertencia ao diabo. Escravo do diabo, inimigo de Deus. Só pendia para as coisas da carne, não queria saber de Deus. Então, houve livre-arbítrio aqui? Não, não houve livre-arbítrio. Ao dizer o que Deus disse no verso 7, seria como se Deus dissesse o seguinte, olha, ok, você quis resolver a coisa ao seu modo, né? Quis fazer do seu jeito, então que você domine o pecado, se você puder. Em outras palavras, é isso que está falando. Que você domine o pecado, se você puder. Óbvio que ele não podia dominar o pecado. Tanto é verdade que logo depois de receber essa reprimenda de Deus, o que ele fez? Matou seu irmão. Foi lá e cometeu um pecado gravíssimo. Pronto. Um ser carnal não tem a mínima possibilidade de dominar o pecado. O pecado está nele, habita nele, como diz Paulo em Romanos 7. O ser carnal está entregue à escravidão do diabo, só querendo fazer a sua vontade. Não é isso que Jesus disse para os fariseus carnais? Veja, olha só, João 8, verso 44. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Quem foi que trouxe os fariseus à existência? Enquanto vida, né, existencial, é óbvio que vida vem de Deus. Jesus está dizendo que o diabo era pai espiritual deles. E por ser o pai espiritual deles, o que Jesus disse? Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem, olha a inclinação aqui, satisfazer os desejos dele. Quem é do diabo só quer satisfazer os desejos do diabo. Assim era Caim. Quem é do diabo, então, possui livre arbítrio. Ou seja, ele está numa condição de neutralidade, podendo escolher obedecer a Deus, ou podendo escolher obedecer ao diabo, ou ainda, veja, o livre-arbítrio existiria se um ser humano, que é carnal, ele pudesse dizer o seguinte: não quero Deus, mas também não quero o diabo. Eu vou seguir a mim mesmo, o meu caminho. Existe isso na Bíblia. Existe isso na Bíblia, a possibilidade de você escolher o seu caminho. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia não chancela esse tipo de ideia. Jesus disse o seguinte: quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha.
Não há neutralidade. Não há neutralidade. Livre-arbítrio existiria se você dissesse, não quero Deus, não quero o diabo, vou seguir o meu próprio caminho, meu próprio nariz, a minha própria vontade. Não há essa possibilidade. Então, se não há essa possibilidade, o que morre aí? Morre a ideia de que mesmo? Morre a ideia de livre-arbítrio. E para que Deus respeitasse o seu suposto livre-arbítrio, Deus teria que abdicar-se do seu. Se livre-arbítrio existisse, Deus teria que abdicar-se do seu próprio livre-arbítrio em prol do livre-arbítrio humano, que, segundo arminianos e pelagianos, é que determina a ação de Deus ou não em suas vidas. Veja, vê se pode. Uma coisa mais absurda do que essa. O seu livre-arbítrio, o seu suposto livre-arbítrio, ele impediria o Deus Todo-Poderoso e Soberano de agir sobre você se você não quiser, mas você não quer. Você é carnal. Você não está numa condição de neutralidade podendo escolher Deus, o diabo ou você mesmo. Porque o livre-arbítrio, olha, segundo o dicionário, nosso dicionário da língua portuguesa, WISE, diz assim, livre-arbítrio, possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade. Não pode ser vontade de Deus, não pode ser vontade do diabo, da própria vontade. Isenta, veja, a sua vontade tem que estar isenta de qualquer condição, qualquer condicionamento, qualquer motivo ou causa determinante. Nada fora de você. Isso existe. Isso aqui existe. Você agir por própria vontade, isento, e a sua vontade isenta de condicionamento, de motivo ou causa determinante? Isso aqui não existe, gente. Existe para os filósofos, os ateus, os agnósticos, que não creem tanto em Deus como não creem no diabo. Pensam com isso estarem seguindo a si mesmos, a sua própria vontade. Pensam com isso exercer o seu suposto livre-arbítrio, quando, na verdade, a Bíblia deixa claro, Jesus deixa claro, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não é junto, espalha. Pronto, acabou, não há neutralidade. Só há dois caminhos. A porta larga, a porta estreita, o caminho largo, o caminho estreito, a casa construída sobre a areia, a casa construída sobre a rocha, a árvore boa, a árvore má, as virgens loucas, as virgens sábias, o joio e o trigo. Só dois caminhos. Não há uma terceira alternativa. Por isso que, na questão de Caim, não houve livre arbítrio, como preconiza arminianos e pelagianos. Não houve livre arbítrio. Pelo contrário, houve a manifestação total de uma carne escrava do diabo. Como é que alguém pode falar em liberdade, diz Pedro em 2 Pedro 2,19? Como é que alguém, escravo do diabo, pode prometer liberdade para quem quer que seja? Se ele mesmo é escravo do diabo, ele ficou escravo do vencedor. É ridículo, é patético. Pois é justamente isso que fazem arminianos e pelagianos. Oferecendo liberdade, não, você tem um livre-arbítrio. Quando eles mesmos são escravos da corrupção, são escravos do diabo. Eles mesmos. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe você, que você tenha entendido isso aqui. Eu não falo isso aqui para ofender, para machucar, para afetar negativamente ninguém. Mas, involuntariamente, a gente sabe que isso acaba acontecendo. Não é essa a nossa intenção aqui. Nossa intenção é estudar a Bíblia, mostrar aquilo que a palavra de Deus diz. Só isso. Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. Amém.